O nome de Deus seja louvado. Irmãos, nós vamos fazer aqui uma gravação. Antes de nós fazer essa gravação, nós vamos fazer uma pequena oração aqui, para Deus nos guiar e nos orientar como fazer essa gravação. Então, antes de tudo, vamos fazer uma oração em nome do Senhor Jesus Cristo, para Deus abrir a mente da Irmandade que vão ouvir esta mensagem. Então, vamos dar início à nossa pequena oração. Senhor nosso Deus, Pai Celestial, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, estamos aqui na Tua presença, Pai, pedindo a Tua guia, a Tua direção, a guia do Teu Santo Espírito para nós gravar essa mensagem, e que essa mensagem que nós gravássemos, ela venha percorrer os 4 cantos da terra, do Brasil ao Japão, para que a Irmandade ouça as verdades bíblicas sobre o nome do Filho de Deus, que não é somente Jesus e nem Senhor Jesus, mas biblicamente é Senhor Jesus Cristo. Então nós queremos te pedir ao nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, que Ele abra a mente, os corações dos irmãos que vão ouvir esta mensagem, que eles entendam que o Atalaia de Deus não está brincando de revelação, não está brincando com a palavra. Não estamos dizendo que Deus nos revelou A nem B. Estamos fazendo as mensagens baseadas nas Escrituras, porque a nossa revelação hoje é as Escrituras Sagradas. Não precisamos de revelações, de sonhos, não. As Escrituras Sagradas é a nossa base da revelação de Deus. Então, nosso Deus, queremos te pedir que o Senhor abra a mente e o entendimento da Irmandade que vão ouvir, principalmente do ministério que vai ouvir essa mensagem. Que eles entendam que nós precisamos largar os costumes desse Jesus das religiões, desse Senhor Jesus das religiões, e passar a crer no Cristo das Escrituras Sagradas, no Cristo da cruz, que morreu numa dura cruz para nos dar a garantia da nossa salvação. E esse Senhor Jesus das religiões, Ele não perdoa. Ele não sabe o preço que custou uma alma para Jesus Cristo. Por isso é que muitas vezes as pessoas caem e esse Deus, em vez de mandar levantar, Ele faz pisar por cima e mandar acabar de matar e jogar fora no lixo. Então, nosso Deus e Pai Celestial, entrega-me nas Tuas mãos essa gravação que vai ser feita agora, que tudo seja na guia do Teu Santo Espírito, e que o Senhor abra a mente da Irmandade que vão ouvir, como o Senhor abriu a mente daqueles discípulos de Emaús, que estavam sem entendimento, mas o Senhor Jesus Cristo abriu a mente deles e chamou eles de tardo de coração, nécios, porque não entendiam as Escrituras. Então tudo que nós vamos falar nesta mensagem é baseado nas Escrituras. Não vamos pregar de nós mesmos, nem vamos falar da carne, vamos falar pelo Espírito Santo de Deus. Então tudo nós te pedimos, meu Deus, já te agradecemos. É no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém. Então vamos dar início à nossa mensagem. Em todo o começo das nossas mensagens nós dizemos: Deus em Cristo seja louvado. E toda a igreja de Cristo na terra que ouvir essa mensagem, diga amém. Esta mensagem vai ser gravada pelo irmão Francisco do Ceará, aqui no Brasil. Este irmão, que os irmãos vão ouvir agora, é o irmão ancião da comunidade cristã, reunidos em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero fazer diante de Deus os mesmos agradecimentos que Paulo fez diante de Deus. Paulo disse: dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus o Senhor, porque me teve por fiel, pondo-me no seu ministério. 1 Timóteo 1:12. Meus irmãos, disse Paulo, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. 1 Coríntios 11, versículo 1. Amados irmãos, eu sou muito grato a Deus por Ele ter me colocado no seu ministério. Irmãos, quando o ministério é levantado por Deus, é muita honra para quem está entrando no ministério. Irmãos, temos 2 tipos de ministério aqui na terra. Um ministério levantado por Deus e outro ministério levantado pelos homens. Os irmãos sabem qual é a diferença destes 2 ministérios? A diferença está em que o ministério levantado por Deus é por toda a sua vida terrena.
O ministério levantado pelos homens, eles dão e eles mesmos tomam. Foi por isso que Paulo disse: graças dou ao meu Deus, por ter me achado digno de colocar no seu ministério de apóstolo. Paulo recebeu o ministério de apóstolo pelo próprio Jesus Cristo na estrada de Damasco. Veja que ele disse em 1 Timóteo 1,12. Ele agradeceu a Deus pelo ministério que Cristo deu a ele. Irmãos, meus agradecimentos a Cristo Jesus em primeiro lugar. E em segundo lugar, eu agradeço aos irmãos. Ao irmão Raul Simões, ao irmão Manuel Sardi, ao irmão Lúcio Daniele. Eu, o irmão Francisco do Ceará, agradeço a Deus por ter confirmado a minha pessoa para ser levantado como ancião na obra de Deus aqui na terra. Deus deu a guia ao irmão Raul Simões e ao irmão Lúcio e ao irmão Manuel, para que o irmão Francisco recebesse esse ministério de ancião. Só que ainda não tinha sido confirmado pelas mãos do presbitério. Deus fez saber aos irmãos, os irmãos que já falei, que são 3 anciãos, oraram com as mãos, com imposições, e me levantaram como ancião para trabalhar na obra de Deus aqui no estado do Ceará, no Brasil. Eu estou falando no Brasil porque esta mensagem vai ser ouvida do Brasil ao Japão. Desde já eu quero saudar os irmãos do Santo Ministério do Brasil e em Portugal, especialmente o irmão Raul, e outros irmãos da Itália e da Argentina. Para nós não esquecer de saudar alguns países, nós vamos saudar a querida Irmandade de toda a face da terra. Irmãos, vocês vão notar alguma novidade na minha linguagem sobre o nome do Filho de Deus. Irmãos, eu aprendi com o Senhor Jesus Cristo e procuro imitar os apóstolos, como seja o apóstolo Paulo. A base do que eu aprendi está nas Escrituras, Mateus 11, 25 a 30, 1 Coríntios 11, versículo 1. Jesus Cristo disse: aprendam de mim. Paulo disse: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Irmãos, que faz parte do ministério de anciãos, presbíteros e bispos, Paulo pediu para que nós, que fazemos parte do ministério, ele disse: aprendam com o Senhor Jesus Cristo e procurem imitar os apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo disse: aprendam de mim. Paulo disse: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Irmãos, para nós sermos imitadores de Paulo, nós precisamos deixar os costumes dos religiosos. Os irmãos talvez me perguntem: irmão Francisco, qual é o costume dos religiosos? Irmãos, eu aprendi com as Escrituras Sagradas. Vejamos, João capítulo 1, versículo 16 e 17. João 17, versículo 3. Porque nós recebemos da plenitude de Deus graça sobre graça. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade veio por Jesus Cristo. E a vida eterna é esta, em que crê que Deus é único e verdadeiro e em Jesus Cristo, a quem enviastes. Irmãos, Paulo disse em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 3 a 5. Se alguém ensina alguma doutrina e não se conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, este é um soberbo. Paulo disse em Gálatas 1, 11 e 12. Paulo disse: faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não aprendi de homem algum, ou seja, não recebi e nem aprendi de homens algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Agora os irmãos vão saber qual é o costume dos religiosos, que não aprenderam com Jesus Cristo e nem com os seus apóstolos.
Irmãos, Paulo disse, em alguma vez nas suas cartas que era servo do Senhor Jesus? Vamos para a Bíblia de quem Paulo era servo? Vamos para Romanos capítulo 1, versículo 1. Está escrito, Paulo, servo de Jesus Cristo. 1 Coríntios 1:1, Paulo, chamado apóstolo, para ser servo de Jesus Cristo. 2 Coríntios 1:1, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Irmãos, Paulo escreveu 13 cartas e nenhuma destas cartas Paulo disse que era servo do Senhor Jesus. Veja o costume dos religiosos, que quem aprende com Jesus Cristo e imita Paulo, não imita os religiosos. Irmãos, eu vivi neste costume tanto tempo que eu fui religioso. Passei a minha vida inteira sendo religioso, porque não conhecia o Senhor Jesus Cristo, conhecendo somente o Senhor Jesus das religiões. Um dia Deus, por Jesus Cristo, usou de misericórdia e me revelou o Deus que Paulo serviu todo o tempo da sua vida terrena. Eu pergunto aos irmãos, quantas vezes Paulo disse que era servo do Senhor Jesus? Eu sei que não é fácil para os irmãos deixar esse costume das religiões e dos religiosos. Os religiosos não sabem chamar pelo Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O costume dos religiosos é chamar somente Senhor Jesus. Porque os religiosos não aprenderam a chamar o Filho de Deus de Jesus Cristo. Porque foi assim que eles aprenderam com os seus líderes religiosos. E se aprenderam assim, não é fácil de tirar este costume de chamar de Senhor Jesus, o Filho de Deus. Biblicamente, o nome do Filho de Deus é Senhor Jesus Cristo. Biblicamente, o nome do Filho de Deus é Senhor Jesus. O nome do Filho de Deus é Senhor Jesus Cristo. Os religiosos não aprenderam que o Filho de Deus tem duas naturezas. Jesus, natureza humana, Cristo, natureza divina. Os religiosos não conhecem a natureza divina do Filho de Deus. Os religiosos conhecem somente a natureza humana do Filho de Deus. Se os religiosos conhecessem a natureza divina do Filho de Deus, chamavam o Filho de Deus de Senhor Jesus Cristo. É um milagre um religioso chamar o Filho de Deus de Senhor Jesus Cristo. Eles se acostumaram a chamar somente Senhor Jesus. Para que haja a diferença do Senhor Jesus das religiões e o Senhor Jesus Cristo que Paulo pregava, para nós sermos imitadores de Paulo, nós não podemos chamar o Filho de Deus de Senhor Jesus. Irmãos, se os irmãos encontrar alguma passagem da Bíblia, Paulo chamando o Filho de Deus de Senhor Jesus, com certeza o tradutor esqueceu de colocar o nome completo do Filho de Deus, Senhor Jesus Cristo. Irmãos, os religiosos dizem que a Bíblia é a regra de fé e conduta deles, mas isso só na teoria, prática nenhuma. Eu tenho encontrado muitos religiosos que discordam comigo sobre o nome do Filho de Deus, que não é somente Jesus e nem Senhor Jesus. Biblicamente, o nome completo do Filho de Deus é Senhor Jesus Cristo. Nenhum dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo chamava o Filho de Deus de Senhor Jesus, ou somente de Jesus. Vamos para as Escrituras Sagradas, para provar para os irmãos como era que os apóstolos chamavam o Filho de Deus. 1 João 2, versículo 1. João disse, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Se João fosse um religioso, ele tinha dito que o nosso advogado seria Jesus ou Senhor Jesus. 1 João 1,3. Nós vamos ler lá.
João disse: o que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos, para que tenhais comunhão também conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Se João fosse um religioso, ele tinha dito: a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Senhor Jesus. Não encontramos apóstolos do Senhor Jesus Cristo dizendo que o nome do Filho de Deus é Senhor Jesus. 1 João 1,7 diz assim: mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, irmãos, quem é que nos purifica de todo o pecado? O sangue do Senhor Jesus ou o sangue do Senhor Jesus Cristo? Biblicamente, quem morreu na cruz do Calvário por nós foi o Senhor Jesus das religiões ou foi o Senhor Jesus Cristo das Escrituras Sagradas? Quem nos purifica de todo o pecado é o Senhor Jesus das religiões ou é o Senhor Jesus Cristo das Escrituras Sagradas? Quem foi para o céu preparar um lugar para os seus escolhidos? Foi o Senhor Jesus das religiões ou foi o Senhor Jesus Cristo das Escrituras Sagradas? Quem nós estamos esperando para nos levar para o céu? É o Senhor Jesus das religiões ou é o Senhor Jesus Cristo das Escrituras Sagradas? Vamos ouvir a voz das Escrituras Sagradas. Quem nós estamos esperando para nos levar para o céu de glória? Filipenses 3, 17 a 21. Paulo disse: sede imitadores de Deus. Irmãos, de cuidado em andar segundo o exemplo que tendes em nós, disse Paulo, pelos que assim andam, porque muitos há dos quais muitas vezes vos disse, e agora vos digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas, mas a nossa pátria, ou seja, a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Irmãos, me respondam uma coisa: por que Paulo não disse que estava esperando o Senhor Jesus, mas disse que estava esperando o Salvador, o Senhor Jesus Cristo? Irmãos, por que Paulo não disse que tinha muitos inimigos da cruz de Cristo ou da cruz do Senhor Jesus? Mas Paulo disse: tem muitos inimigos da cruz de Cristo. Paulo disse que os inimigos da cruz de Cristo servem a um Deus, e a glória deste Deus é para a confusão deles, porque só pensam nas coisas terrenas. Eu pergunto para os irmãos que me ouvem: quem é que só pensa nas coisas terrenas? É o Senhor Jesus das religiões ou é o Senhor Jesus Cristo das Escrituras Sagradas? Os inimigos da cruz de Cristo servem a um Deus que leva eles para a perdição, porque o Deus dos religiosos só pensa nas coisas terrenas, só pensa no dinheiro, na avareza. Irmãos, é exatamente o que o Deus dos religiosos ensina para os seus seguidores: a se preocuparem somente com as coisas terrenas. Qual é um líder religioso que não está preocupado com as coisas deste mundo ou com as coisas terrenas? Uma das coisas que mais o Senhor Jesus das religiões se preocupa é com o dinheiro. Aonde nós encontramos nas Escrituras Sagradas o Senhor Jesus Cristo ensinando a se preocupar com as coisas terrenas ou com o dinheiro? A se preocupar com o dinheiro? Somente os inimigos da cruz de Cristo se preocupam com as coisas terrenas e com o dinheiro. Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 1 a 4: uma das coisas que o Deus deste século se preocupa é cegar os seus fiéis para eles não ver a luz do Evangelho de Cristo. Paulo chamou os seguidores deste Deus deste século
de incrédulos. Na realidade, o evangelho que os religiosos conhecem é o evangelho do Deus deste século. O Deus deste século quer que todos se perdam e não conheçam o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Veja a diferença entre o Senhor Jesus das religiões e o Senhor Jesus Cristo das Escrituras Sagradas. O Senhor Jesus das religiões quer que todos se perdam. O Senhor Jesus Cristo das Escrituras Sagradas quer que todos conheçam o seu evangelho e se salvem. 1 Timóteo 2, 4 a 8. Quem é o mediador dos salvos? É o Senhor Jesus das religiões ou é o Senhor Jesus Cristo das Escrituras Sagradas? Paulo disse que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Quem pagou o preço na dura cruz do Calvário? Foi o Senhor Jesus das religiões ou foi o Senhor Jesus Cristo das Escrituras Sagradas? Disse: digo a verdade em Cristo, não minto. Ou seja, eu não estou mentindo quando eu digo a verdade em Cristo. Porque Paulo não disse que falava a verdade em Jesus ou no Senhor Jesus, mas disse que falava a verdade em Cristo. Paulo disse em 2 Timóteo 3, 12 e 13. E também todos que querem viver piamente em Jesus Cristo padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Os irmãos entenderam a situação dos que servem ao Senhor Jesus das religiões. Estão enganando e sendo enganados, porque eles estão enganando e sendo enganados, porque estão sendo enganados pelo Deus deste século, que os religiosos reconhecem como Senhor Jesus. E qual é o engano deles? É que eles pensam que este Senhor Jesus que eles pregam é o Filho de Deus. E estão sendo enganados, porque não é o Filho de Deus, não é o Filho de Deus. Porque este Senhor Jesus que eles pensam que é o Filho de Deus, e não é o Filho de Deus. É um Senhor Jesus que os religiosos criaram para servir aqui na terra. Este Senhor Jesus das religiões não está preocupado com as almas que custou um preço tão alto para o Filho de Deus. O Senhor Jesus Cristo nos mostra a grande diferença entre o Senhor Jesus das religiões e o Senhor Jesus Cristo das Escrituras Sagradas. Então qual é a diferença? É que o Senhor Jesus das religiões promete o céu para os que forem fiel à sua doutrina aqui na terra. A doutrina do Senhor Jesus das religiões é esta: quem for fiel em pagar 10% do seu salário da sua renda, para ele tem salvação. Porém, quem não for fiel à sua doutrina e não for fiel nos dízimos, não tem salvação e nem o direito de entrar no seu reino, o qual ele chama de céu. O Senhor Jesus Cristo das Escrituras Sagradas é bem diferente. Para entrar no seu reino, ou seja, no reino do Senhor Jesus Cristo, no seu reino de glória, não precisa pagar nem um centavo do seu salário e nem da sua renda. O preço para se entrar no reino do Senhor Jesus Cristo, das Escrituras Sagradas, é crer no seu sacrifício na dura cruz do Calvário. Este preço é bem acessível, que o mendigo que pede esmola de porta em porta pode pagar este preço para entrar no reino do Senhor Jesus Cristo das Escrituras Sagradas. Em 1 João, capítulo 1, versículo 7, aqui está o preço da salvação do Senhor Jesus Cristo das Escrituras Sagradas. Aqui está a diferença do Senhor Jesus Cristo das Escrituras Sagradas para o Senhor Jesus das religiões. O preço da salvação do Senhor Jesus das religiões é 10% do seu salário ou da sua renda. Com este preço você cumpra o direito de entrar no reino deste Senhor Jesus das religiões. Para entrar no reino do Senhor Jesus Cristo das Escrituras Sagradas,
é bem acessível, como já falamos aí atrás. Isso é andar na luz como Jesus Cristo está na luz. Aqui está o preço para entrar no reino do Senhor Jesus Cristo das Escrituras Sagradas. Obedecer à doutrina do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Os lavados e comprados pelo sangue de Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, não tem preço a pagar em dinheiro para ninguém aqui na terra. Por quê? O preço já foi pago na cruz do Calvário. Porque o preço já foi pago por Jesus Cristo, o Jesus Cristo das Escrituras Sagradas. Paulo disse em 1 Coríntios 7, versículo 23, meus irmãos, não vos tornei servo dos homens porque vocês foram comprados por um alto preço. Irmãos, que faz parte da obra de Deus em toda a face da terra, do Brasil ao Japão. Não sei se os irmãos estão ouvindo esta mensagem pela primeira vez, pela segunda vez, não sei. Irmãos, que faz parte do ministério de anciãos, bispos, presbíteros. Esses três ministérios se resumem em um só ministério, bispo, presbítero e anciãos. Vejamos, em Atos 20, versículo 28, está escrito, olhai por vós mesmos e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele adquiriu com seu próprio sangue. Porque eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho, ou seja, não perdoarão o rebanho. Estes homens cruéis criaram um Deus chamado Senhor Jesus, cruel, que não perdoa o rebanho. O rebanho do Senhor Jesus, das religiões, são forçados a pagar dízimos para o Senhor Jesus das religiões. Quem não paga dízimo para o Senhor Jesus das religiões é chamado de ladrão e roubadores de Deus. Aonde está escrito nas Escrituras Sagradas, o Senhor Jesus Cristo das Escrituras Sagradas, dizendo que quem não pagar os dízimos é ladrão e roubador de Deus. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 23, está escrito, e havendo-lhes por comum acordo eleito anciãos em cada igreja. Em 1 Pedro 5, versículo 1, Pedro diz, aos presbíteros que estão entre vós, ademoesto eu, que sou também presbítero com vocês, e testemunha do sofrimento de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Pedro, como presbítero ou ancião ou bispo, aconselha aos outros presbíteros, anciãos ou bispos, que não sejam gananciosos pelo dinheiro, mas trabalhem na obra de Deus voluntários, sem exigir nada do povo. Cada um vai contribuir conforme Deus propôs no seu coração, não com tristeza, nem por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Disse Paulo em 2 Coríntios 9:7. O Senhor Jesus das religiões não perdoa os seus fiéis. Esse Senhor Jesus, ele é muito cruel. Ele não perdoa quem não dá o dízimo. Para este Senhor Jesus, quem não dá o dízimo, para ele não tem nenhum valor. É como já disse um certo pastor de uma igreja. Quem não dá o dízimo não vale uma prata furada para mim, disse ele. O valor dos fiéis do Senhor Jesus das religiões é 10% de um salário mínimo. Com este valor, os fiéis estão seguros, sem nenhum perigo de perdição ou condenação. O dízimo lhes garante a sua entrada no reino do Senhor Jesus das religiões. Paulo advertiu antes de morrer que iria surgir estes homens cruéis, que não poupariam o rebanho, não perdoaria o rebanho. Tinha que pagar para se salvar. Quem não pagar os dízimos para o Senhor Jesus das religiões já está condenado ao fogo do inferno. Irmãos, dá para se conciliar o Senhor Jesus das religiões com o Senhor Jesus Cristo das Escrituras Sagradas? Irmãos, que faz parte do ministério
constituído pelo Espírito Santo, anciãos, bispos e presbíteros. A partir de hoje que os irmãos estão ouvindo a voz de um atalaia de Deus. Deus não levanta um atalaia na terra quando o povo está obedecendo a Deus aqui na terra. Quando Deus levanta é porque o povo está em desobediência a Deus. Então por isso Deus olhou dos céus para esta baixa terra e viu a necessidade de levantar um atalaia na terra para revelar os mistérios sobre o Senhor Jesus das religiões e o Senhor Jesus Cristo das Escrituras Sagradas. É um segredo que só é revelado aos que acreditam no Senhor Jesus Cristo das Escrituras Sagradas. O próprio Jesus Cristo disse em Mateus 11, 25 a 30, ninguém conhece o Pai senão o Filho, ninguém conhece o Filho senão o Pai e aquele a quem o Filho quiser revelar. Nesses últimos tempos em que antecede a volta do Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, Deus está revelando segredo dos céus que estava guardado nos tesouros de Deus para ser revelado nos últimos tempos. Irmãos, este segredo sobre a diferença do Senhor Jesus das religiões e o Senhor Jesus Cristo das Escrituras Sagradas, vejam, mais uma diferença que poucos irmãos pararam para meditar sobre a diferença do Senhor Jesus das religiões para o Senhor Jesus Cristo das Escrituras Sagradas. Vejam bem, irmãos, o que falta no Senhor Jesus das religiões é o nome de Cristo. Os seguidores do Senhor Jesus são inimigos da cruz de Cristo. Os inimigos da cruz de Cristo não gostam de falar no nome de Cristo. Vejam a oração de muitos seguidores do Senhor Jesus das religiões. Oram e para terminar a oração diz: eu agradeço em nome de Jesus, amém. Outros dizem: eu agradeço em nome do Senhor Jesus, amém. Por quê? O orador não usa o nome de Cristo? Porque eles foram ensinados a não orar em nome de Jesus Cristo, mas sim somente em nome de Jesus ou do Senhor Jesus, e todo mundo dizer amém. 90% dos religiosos não conhece o Senhor Jesus Cristo, só conhece o Senhor Jesus. Irmãos, eu sei que é muito difícil os irmãos orar em nome do Senhor Jesus Cristo. Acredito que os irmãos que creem nas Escrituras Sagradas não vão discordar com o irmão Francisco, aqui do Ceará, o ancião da comunidade cristã, reunidos em nome do Senhor Jesus Cristo. Este Senhor Jesus das religiões é um ídolo. E nós temos que se guardar dos ídolos, como disse João em 1 João 5, 19 a 21. Aqui o Espírito Santo nos revela o verdadeiro Deus e a vida eterna. E o nome do verdadeiro Deus é Senhor Jesus Cristo. João disse: guardai-vos dos ídolos. Este Senhor Jesus das religiões é um ídolo, inimigo da cruz de Cristo. Pela doutrina que este Senhor Jesus ensina para os seus seguidores, é claro que ele não é o Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus. Vamos ver o que Paulo diz sobre quem ensina uma doutrina diversa, em desacordo com a doutrina do Senhor Jesus Cristo. Veja 1 Timóteo 6, 3 a 10. Irmãos, como atalaia de Deus, não posso me omitir de falar estas maravilhas de Deus para os irmãos do ministério da obra de Deus aqui na terra. Irmão, vamos esquecer este Senhor Jesus das religiões e vamos convidar o Espírito de Cristo para fazer morada nos nossos corações, para nunca mais nós pronunciar o nome deste Senhor Jesus das religiões, que não passa de um ídolo. Depois que Cristo me revelou que o seu nome não é Senhor Jesus, mas sim Senhor Jesus Cristo, eu convidei o Espírito de Cristo para morar no meu coração. E nunca orei mais em nome do Senhor Jesus. As minhas orações são feitas em nome do Senhor Jesus Cristo. E a igreja diz amém. Irmãos, se nós imitarmos os apóstolos do Senhor Jesus Cristo, Deus nos preenche com
com a unção dos céus, como era preenchido os apóstolos. Irmãos, se nós aprender com o Senhor Jesus Cristo e imitar os seus apóstolos, não tenhamos dúvidas que Deus nos concede a mesma unção que tinha os apóstolos. Porque os apóstolos eram cheios da unção dos céus, porque eles não pronunciavam o nome do ídolo, chamado Senhor Jesus. Os apóstolos, quando iriam pronunciar o nome do Filho de Deus, pronunciavam Senhor Jesus Cristo. Cristo Jesus, Jesus Cristo. Nós não encontramos apóstolos fazendo nenhum milagre em nome do Senhor Jesus. Tudo que eles faziam em nome do Senhor Jesus Cristo, ou em nome de Jesus Cristo. Veja Atos capítulo 3, versículo 7. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Veja Atos 16, 18. Paulo ordenou ao espírito maligno, em nome de Jesus Cristo, saia dela. E na mesma hora, o espírito maligno saiu da moça. Para finalizar a nossa mensagem, vamos dar um exemplo de uns homens que foram expulsar uns espíritos malignos, somente em nome de Jesus. Veja o que aconteceu com estes homens. Atos 19, versículo 13 a 15. Os exorcistas invocaram o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham um espírito maligno, dizendo: conjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Estes homens eram filhos dos sacerdotes. Eles disseram em nome do Senhor Jesus: saia dela. O espírito mal disse: conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês, o que pensam que são? O espírito maligno apoderou-se de 2 deles e os outros correram com medo. Irmãos, agora eu vos pergunto, por que o espírito maligno não saiu do homem? Porque eles usaram o nome de um homem chamado Senhor Jesus e não usaram o nome do Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Não encontramos os apóstolos do Senhor Jesus Cristo expulsando os demônios somente em nome do Senhor Jesus. Quando eles iam ordenar aos espíritos malignos que saíssem das pessoas, eles usavam o nome do Senhor Jesus Cristo. Vejam, irmãos, Paulo tinha um cooperador com o nome de Jesus, chamado Justo. Veja Colossenses 4, versículo 11. Mas este Jesus, apesar de ser chamado Justo, mas não era Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, irmãos, está a razão porque o espírito maligno não saiu do homem. Os exorcistas usaram somente o nome do Senhor Jesus, ou Jesus. E os espíritos malignos entenderam que aquele Senhor Jesus não era o Filho de Deus. O Senhor Jesus Cristo, a qual os apóstolos usavam o nome. Irmãos, não tenho dúvidas do que os irmãos estão ouvindo da boca do Atalaia de Deus sobre o verdadeiro Deus e a vida eterna, que é o Senhor Jesus Cristo. E não, como os religiosos chamam, somente de Senhor Jesus. Este Senhor Jesus é inimigo da cruz de Cristo, como já falamos. Vejam que muitos irmãos acostumados com o Senhor Jesus das religiões não gostam nem de pronunciar o nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, se nós aprender com o Senhor Jesus Cristo e imitar os seus apóstolos, Deus manda para nós uma porção da unção de Pedro e de Paulo sobre nós e nos capacita para fazer a sua obra completa aqui na terra. E o nome de Deus será glorificado. Como era no passado, pelos seus apóstolos. Vejam, irmãos, que Deus fazia pelas mãos de Paulo e pelas mãos de Pedro.
Veja Atos 19, versículo 11 e 12. E Atos 5, 12 a 16. Irmãos, Deus quer usar os seus servos como ele usava Pedro, Paulo. O que está faltando em nós é determinação e crer no Senhor Jesus Cristo, como Pedro e Paulo acreditavam. O Senhor Jesus Cristo disse em João 14, versículo 12: em verdade eu vos digo, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que esta, porque eu vou para o meu Pai. E tudo que vocês pedirem a Deus em meu nome, o meu Pai o concederá, para que o Filho seja glorificado. Irmãos, vamos ter o máximo de cuidado, para que quando nós for pronunciar o nome do Filho de Deus, não pronunciar somente Jesus ou Senhor Jesus, mas pronunciar o nome correto, Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 8, 5 e 6. Confira lá. Confira também Isaías 44, 26. Que Deus, falando pela boca de Isaías, ele disse: sou eu que confirmo as palavras dos meus servos e cumpro os conselhos dos meus mensageiros. Eu, Jesus Cristo, enviei o meu atalaia para testificar estas coisas em favor dos religiosos que andam na teimosia dos seus corações e ainda não conhecem o verdadeiro Deus e a vida eterna, que é o Senhor Jesus Cristo. Veja 1 João 5, 19 a 21, Apocalipse 22, 16. Ai de mim se eu não disser a verdade que eu ouvi, ai de mim se eu me calar quando Deus me mandar falar. Somos atalaias da última hora, de volta à palavra original. Estamos limpos do sangue dos irmãos que ouvirem esta mensagem e não decreto. Era tudo que Deus tinha para falar com os religiosos que não crê no nome do Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. O próprio Jesus Cristo disse que a condenação é porque não crê no unigênito Filho de Deus. João 3, 16 a 21. Muitos religiosos ainda não têm conhecimento como é o verdadeiro nome do unigênito Filho de Deus, que não é Jesus e nem Senhor Jesus. Biblicamente, o nome do unigênito Filho de Deus é Senhor Jesus Cristo. Quem crê no nome do unigênito Filho de Deus não é condenado. Quem não crê no nome do unigênito Filho de Deus já está condenado. Até hoje, os irmãos eram inocentes, porque nunca tinham ouvido alguém falar para os irmãos o verdadeiro nome do unigênito Filho de Deus. Irmãos, é muito difícil quem passou 30 anos ou mais comendo uma cebola pensando que estava comendo uma maçã, depois acreditar numa mensagem dessa. Nossos líderes religiosos nos ensinaram errado e nós aprendemos errado que o nome do Filho de Deus era somente Jesus ou Senhor Jesus. Irmãos, somente o Espírito de Cristo pode nos levantar a voz e nós pronunciar somente o nome Senhor Jesus Cristo, nunca mais pronunciar nome de ídolos. Somente o Espírito de Cristo pode nos revelar todas as verdades das Escrituras Sagradas. Examinando as Escrituras Sagradas com a guia do Espírito de Cristo, é que se descobre o verdadeiro nome do unigênito Filho de Deus. Lendo Lucas 1:31 e Lucas 2:11, aqui nós descobrimos o verdadeiro nome do unigênito Filho de Deus, Senhor Jesus Cristo. O anjo anunciou para Maria que ela iria ter um filho e o seu nome seria Jesus. No dia em que o Filho de Deus nasceu, o mesmo anjo veio anunciar para os pastores que apacentavam seus rebanhos no campo. O anjo disse para os pastores: não temais, porque eis que vos trago boas notícias de grande alegria para todos os povos, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Se os irmãos examinar Lucas 1:31, Lucas 2, 9 a 11, aqui o Espírito de Cristo nos revela o verdadeiro nome do unigênito Filho de Deus,
Senhor Jesus Cristo. Este é um segredo que Deus só revela a quem crê no unigênito Filho de Deus. Enquanto nós não se converter ao verdadeiro Deus, nós só conhecemos o Senhor Jesus. Mas a partir do dia em que nós encontramos com o verdadeiro Deus, o Senhor Jesus Cristo, Ele abre os nossos corações, a nossa mente e os nossos entendimentos para conhecermos o verdadeiro Deus e a vida eterna, conforme 1 João 5, 19 a 21. O verdadeiro Deus não é Jesus e nem Senhor Jesus. O verdadeiro Deus, ou o verdadeiro nome do Filho de Deus, é Senhor Jesus Cristo. Se os irmãos examinar as Escrituras Sagradas com a guia do Espírito de Cristo, não terão dúvidas de que o verdadeiro nome do unigênito Filho de Deus é Senhor Jesus Cristo. Examine 1 João 5, 19 a 21, 1 Coríntios 8, 5 e 6. Irmãos, Paulo disse em 1 Coríntios 1 a 10, Paulo diz: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, ou seja, confusões. Antes sejais unidos em um mesmo parecer. Irmãos, quantas vezes Paulo pronuncia a palavra Senhor Jesus nestes versículos? Ou nesses 10 versículos da sua primeira carta aos Coríntios? Paulo diz para a igreja de Deus que está em Coríntios: aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e também nosso. Irmãos, Paulo disse em Gálatas 5:24. Meu Deus do céu. Paulo disse em Gálatas 5:24, irmãos. Houve um probleminha aqui, mas já consertamos. Os que são de Cristo Jesus a carne com os maus desejos e vícios. Disse Paulo. Por que Paulo não disse os que são do Senhor Jesus? A resposta está na sua segunda carta aos Coríntios 5:17. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Irmãos, quem está em Cristo não se lembra mais do Senhor Jesus das religiões. Todas as vezes que vai pronunciar, só pronuncia o nome do Filho de Deus, Senhor Jesus Cristo. Todas estas palavras que tinha gravado na nossa mente, Cristo apagou da nossa memória, para nós não chamarmos mais Senhor Jesus, ou para nós não pronunciar mais a palavra Senhor Jesus, porque Cristo apagou da sua memória a palavra Senhor Jesus. Agora você só sabe pronunciar a palavra Jesus Cristo, Cristo Jesus ou Senhor Jesus Cristo. Irmãos, Paulo disse em 1 carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 11, ninguém pode outro fundamento, além do que já está posto, qual é Jesus Cristo. Eu pergunto para os irmãos, meus conservos, como eu também sou conservo dos irmãos, por que as religiões colocaram outro fundamento além do Senhor Jesus Cristo? Mais de 90% das religiões colocaram nas suas igrejas um fundamento que nega o nome de Cristo. O fundamento das religiões é o Senhor Jesus. Quando Paulo diz ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Irmãos, mesmo que um anjo do céu viesse lançar outro fundamento, além do que já está posto, que é Jesus Cristo, ninguém é para acreditar nem receber. Conforme 1 João 2:22, João disse, todos que negarem que Jesus é o Cristo, os tais são anticristos. Mais de 90% das religiões negam que Jesus é o Cristo. Se os religiosos não negassem que Jesus é o Cristo,
eles não pronunciavam somente Senhor Jesus ou Jesus. E por que pronunciam somente Senhor Jesus? Porque não crê em Jesus Cristo. Crê somente no Senhor Jesus. Então, irmãos, o fundamento das religiões não é Jesus Cristo, é o Senhor Jesus. Irmãos, o nosso fundamento é o fundamento que já está posto, o qual foi fundado há quase 2000 anos passado por Jesus Cristo, o nosso divino pastor. Este fundamento que colocaram no lugar do Senhor Jesus Cristo veio ser colocado dos anos 1517 para cá, pelos protestantes. Este fundamento que colocaram no lugar do verdadeiro Deus, o Senhor Jesus Cristo, é antibíblico e anticristão. Por que este fundamento é antibíblico e anticristão? Porque este Senhor Jesus, fundamentado pelas religiões, não tem base na Bíblia e nem nos primitivos cristãos. Os cristãos primitivos não reconheciam o Filho de Deus como Senhor Jesus. Os cristãos primitivos reconheciam o Filho de Deus como Jesus Cristo, ou Senhor Jesus Cristo, ou Cristo Jesus. Paulo disse que toda língua tem que confessar que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Se toda língua tem que confessar que Jesus Cristo é Senhor, e por que os religiosos não confessam Jesus Cristo como seu Senhor? Quem sabe me responder? As Escrituras Sagradas têm a resposta correta, porque muitos religiosos não confessam que Jesus Cristo é Senhor. Veja 1 João 1,22, Gálatas 1,6 a 12. A resposta é porque não conhecem o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O Evangelho que os religiosos conhecem é o Evangelho do Senhor Jesus. Um Evangelho criado pelos protestantes depois da reforma feita por Martinho Lutero. Depois da reforma, colocaram este Senhor Jesus no lugar do Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Raramente se ouve um religioso pronunciar o nome do Senhor Jesus Cristo. Eles só pronunciam Jesus ou Senhor Jesus. Não sabem os religiosos que estão negando o nome de Cristo. O que o Senhor Jesus Cristo disse sobre os que negam o seu nome? Veja Lucas 12, 8 e 9. Digo-vos que todo aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante dos anjos de Deus. Digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante dos anjos de Deus. Todos os religiosos são inocentes até hoje sobre o verdadeiro nome do Filho de Deus, que não é somente Jesus ou Senhor Jesus. O verdadeiro nome do Filho de Deus é Jesus Cristo, ou Senhor Jesus Cristo. Os religiosos não têm culpa de negarem o nome de Jesus Cristo. A culpa está nos seus líderes religiosos, que ensinou errado para eles. E quem ensinou errado para eles foi os seus líderes, o qual eles têm muita admiração, até adoram esses homens que têm o título de pastores, ou chamam eles de pai espiritual. Se os seus líderes pronunciassem o nome do Filho de Deus corretamente, Jesus Cristo, ou Senhor Jesus Cristo, os seus fiéis pronunciavam também corretamente o nome Jesus Cristo, ou Senhor Jesus Cristo. Mas os seus líderes só sabem pronunciar incorreto Jesus ou Senhor Jesus. Os seus fiéis também só aprendem a pronunciar incorreto também, porque aprendeu com seus líderes. Só pronunciam Jesus ou Senhor Jesus, mas não sabem pronunciar o nome do Senhor Jesus Cristo correto. Como podemos encontrar o Filho de Deus nas religiões? Se não existe Jesus Cristo nas religiões, como atalaia de Deus, eu aconselho aos irmãos a não procurar Jesus Cristo nas religiões, porque vocês não vão encontrar Jesus Cristo nas religiões. Os irmãos talvez me perguntem, irmão, então aonde nós podemos encontrar Jesus Cristo? Vou lhe informar a fonte
para vocês encontrar Jesus Cristo e possam encontrar de verdade com Jesus Cristo. Porque foi nesta fonte que eu encontrei Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus. A fonte é inesgotável. Todos que procurarem a Jesus Cristo nesta fonte encontrarão. A fonte para você encontrar Jesus Cristo é nas Escrituras Sagradas. Foi nesta fonte que eu encontrei Jesus Cristo. Leia de Mateus ao Apocalipse que você vai encontrar Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus. Se você está procurando Jesus, o Senhor Jesus, nas Escrituras Sagradas, você não vai encontrar. Você vai encontrar nas Escrituras Sagradas o Senhor Jesus Cristo. Se você está procurando Jesus ou Senhor Jesus, procure nas religiões, porque nas Escrituras Sagradas você não vai encontrar Jesus ou Senhor Jesus. A fonte para se encontrar Jesus ou Senhor Jesus é nas religiões. Este Senhor Jesus das religiões não gosta que os seus fiéis pronunciem o nome de Jesus Cristo. Irmãos, a nossa missão não é tirar ninguém das religiões. A nossa missão é revelar para os religiosos o verdadeiro nome do unigênito Filho de Deus, que não é Jesus e nem Senhor Jesus. O nome correto do unigênito Filho de Deus é Senhor Jesus Cristo. Esperamos que esta mensagem possa percorrer a face da terra, do Brasil ao Japão, anunciando para os religiosos que o verdadeiro nome do unigênito Filho de Deus é Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eu, irmão Ferreira, ancião da comunidade cristã, reunidos em nome do Senhor Jesus Cristo, vos digo aos irmãos, julguem a mensagem. Se merece elogio, os irmãos podem elogiar. Se merecem críticas, podem criticar. Eu aceito repreensão e crítica, contanto que seja com base nas Escrituras Sagradas. Se os irmãos encontrar base nas Escrituras Sagradas para refutar o irmão Ferreira, o Atalaia de Deus, podem refutar. Quero agradecer a Deus e ao seu Filho Jesus Cristo por ter me colocado no ministério para trabalhar na obra de Deus aqui na terra. Sou muito grato a Deus e aos irmãos Raul, Lúcio e irmão Manuel, por me ter achado fiel, pondo-me no ministério de ancião, na comunidade cristã, reunidos em nome do Senhor Jesus Cristo. Os irmãos compartilhem esta mensagem, em nome do Senhor Jesus Cristo. Façam isso, para que o mundo inteiro conheça o verdadeiro nome do Filho de Deus, que não é Jesus e nem Senhor Jesus, mas Senhor Jesus Cristo. Então que Deus abençoe toda a querida irmandade e que Deus abra a mente dos irmãos para vocês entenderem a mensagem do Atalaia de Deus. Não estamos brincando com a palavra de Deus, não estamos acrescentando nem diminuindo nem um tio, nem um cedilha. Estamos falando aquilo que as Escrituras Sagradas mostram. Então este é o conselho e a palavra. Deus em Cristo seja louvado. E toda a igreja de Deus na terra diga amém.